Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma aula do SEB, o nosso culto de ensino bíblico. E hoje nós vamos meditar sobre a diferença entre viver em pecado e cometer pecado. Como texto base, nós vamos usar 1 João, no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10. Eu vou ler. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, querido, aqui o apóstolo João está dizendo que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. As trevas, elas sempre vão simbolizar o pecado na Bíblia. Então, toda vez que falar sobre trevas, ela está simbolizando o pecado. Então, diz aqui, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu vou te dar um exemplo. Imagine alguém que se converteu, o tempo que ele vivia no mundo, ele era uma pessoa que gostava muito de pornografia. Então, ele assistia filmes pornográficos, ele gostava de piadas imorais, ele participava em grupos do WhatsApp onde os participantes compartilhavam imagens e vídeos e mensagens de cunho pornográfico. E aí, de repente, ele se converte, Ele ouve falar de Jesus e ele entrega o coração para Jesus e ele entende que ele vai ter que viver uma nova vida. E ele começa a se esforçar nesse sentido. Então, ele começa a se distanciar de certas conversas, ele desfaz dos filmes que ele tinha, pornográficos, ele começa a apagar todo tipo de mensagem no celular dele, todos os acessos, tudo aquilo que ele fazia em busca de pornografia, ele deixa de fazer. Inclusive, ele sai desses grupos que não tinham nada a acrescentar na vida dele. Ele começa a deixar essas coisas, começa a se afastar. E aí, eventualmente, uma vez ou outra, acontece dele cair nisso. Ele comete aquele pecado de pornografia, ou ele vê um trecho, um vídeo, uma imagem, ou ele tem um pensamento, alimenta um pensamento, nesse sentido. Mas aí o que acontece com ele? Quando ele percebe que ele fez, ele já sente o arrependimento, ele já se arrepende, ele já pede perdão, Senhor, me perdoa porque eu caí nesse pecado, me ajuda a vencer essa minha fraqueza, em nome de Jesus. E aí ele se levanta e continua a sua caminhada com o Senhor. Esse era alguém que vivia no pecado, mas ele se converteu e eventualmente ele comete o pecado. Percebe a diferença? Agora imagine uma outra pessoa, alguém que fazia parte, era amigo desse primeiro personagem. E ele também tem o mesmo problema com pornografia, também gosta, fazia inclusive parte desses grupos, dos mesmos grupos de WhatsApp. Só que ele também ouve falar de Jesus, e ele se converte e começa a frequentar a igreja, assim como o outro. Começa a participar dos trabalhos da igreja, se envolve em atividades, participa dos cultos e tudo bem. Só que ele não deixa essas práticas. Ele continua participando desses mesmos grupos, ele continua assistindo sempre que tem a oportunidade a conteúdos pornográficos, acessando esse tipo de coisa. O que acontece? Ele vivia em pecado, ele conheceu a mensagem do evangelho, ele pode realmente ter sentido-se tocado por essa mensagem, mas ele não deixou as práticas antigas. Ele continua vivendo em pecado. Percebe a diferença do primeiro e do segundo?
O primeiro, eventualmente, caía em pecado. O segundo, não, ele permanece praticando as mesmas coisas. Essa é a diferença entre cometer pecado e viver em pecado. E aqui, João diz o seguinte, se dissermos, no versículo 8 do capítulo 11, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós, porque nós pecamos, querido. Não importa. E eu estou dando exemplo aqui de pornografia para facilitar o nosso entendimento. Mas pode ser a mentira, pode ser a preguiça. Preguiça é pecado, sabia? Pois é. Pode ser a ignorância, assim, no sentido da raiva, de você ser uma pessoa estúpida no tratar com as pessoas. Isso também é pecado, porque diz que o fruto do Espírito é amor, é longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então, assim, se as nossas atitudes, elas não estão condizendo com o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, então nós estamos em pecado. Claro que assim, eu posso ter momentos de ira, um momento de explosão, isso é pecado, mas eu já percebo aquilo e eu já confesso o meu pecado. O que é confessar? É reconhecer e falar, né? Quando um criminoso ele é preso, né, é pego, por exemplo, não foi em flagrante, eles fazem com o quê? Né? Os policiais eles ficam ali interrogando, buscando o quê? Buscando uma confissão, buscando que ele fale o que ele fez. Então, quando fala confessar os nossos pecados, não é chegar assim, ai, Senhor, perdoa os meus pecados que eu cometi hoje, em nome de Jesus, amém. Não, isso você não confessou. Você só falou ali, meus pecados. Confessar, você dá nome para aquilo que você fez. É você falar exatamente, Senhor, me perdoa porque hoje eu menti para o meu marido. Ou, Senhor, me perdoa porque eu fui estúpida com o meu filho. Me perdoe porque eu enganei aquela pessoa. Me perdoe porque eu tive um comportamento sedutor e tentei seduzir uma outra pessoa. Me perdoe porque eu me vesti de forma indevida e com isso eu despertei o desejo numa pessoa que não deveria, que não era o meu marido, que não era minha esposa. Percebe? Isso é confessar. Você falou, você assumiu diante de Deus o teu erro, dando nome a ele. E pecado confessado é pecado perdoado. A palavra do Senhor nos diz. Agora não adianta eu falar assim, eu vou lá, cometo, né? Eu vou contar essa mentirinha aqui, mas depois eu vou lá e oro e tá tudo bem. A palavra do Senhor diz lá em Gálatas que Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, Deus não deixa ninguém tirar sarro da cara dele. Então você está enganando a você mesmo, porque a Deus você não engana. Deus vê o teu coração, não só o que sai da tua boca. Então Deus vê o teu coração. Se no teu coração você vai e pede perdão hoje, mas já aquela maldade não saiu, não existe no teu coração uma intenção de deixar aquele pecado, de deixar aquela prática para trás, o Senhor sabe. Então nós temos que ter esse cuidado. Quando nós não temos a intenção de deixar a prática do pecado, nós estamos vivendo em pecado. E se nós estamos vivendo em pecado, o que diz aqui? Que Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, ou seja, no pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Se você não está praticando a verdade, você não está vivendo mais a palavra de Deus. Você não está vivendo na presença do Senhor. Então, querido, nós temos que fazer esse exame na nossa vida para ver se não existem pecados que ainda são práticas na nossa vida. O pecado na vida de um cristão, ele tem que ser um acidente. Acontece. Vai acontecer? Vai acontecer. A palavra diz que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. Então, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós não podemos ter essa pretensão, essa visão de que eu não cometo mais pecado. Não, você pode ter deixado algum, mas um ou outro você ainda comete. Então, assim, nós temos que tomar cuidado para que isso não sejam práticas. Não adianta nada, eu todo dia cometo, todo dia eu peço perdão, mas eu não mudo, eu não me esforço. Sabe, é buscar, se necessário, jejuar por isso, orar mais, ler, procurar na palavra de Deus palavras
textos que falam, que condenem aquele pecado, para que isso vá entrando no teu coração e na tua mente, para que você comece a alimentar, isso vai estar alimentando o teu espírito, enfraquecendo a tua carne, né? E a palavra diz em Gálatas o seguinte: o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, e o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Se nós queremos colher a vida eterna, querido, nós temos que alimentar o nosso espírito, não a nossa carne. Quando nós pecamos, quando nós estamos cometendo o pecado, praticando o pecado com frequência, nós estamos alimentando a nossa carne. E vai ficar cada vez mais difícil você vencer esse pecado. Então você tem que matar a tua carne de fome. Por quê? Qual que é o alimento da carne? O pecado. Se eu deixo de pecar, eu estou matando a minha carne. Eu estou matando ela de fome. E você tem que fazer isso. Então, lute, querido. Identifique áreas onde você ainda está vivendo na prática do pecado. Confesse, peça ao Senhor ajuda, busque na palavra de Deus textos que falem contra esse pecado, para que isso vá entrando no seu coração e isso vá se tornando verdade dentro de você. Por exemplo, a mentira. Ai, Lília, mas é só uma mentirinha branca, tá? Não existe negócio de mentira branca, mentira preta, mentira colorida. Não tem, querido. Mentira é mentira. E Jesus falou que quem comete a mentira é filho do diabo. Porque quem é o pai da mentira é o diabo. Então, se você está vivendo em mentira, se você, toda oportunidadezinha, você vê que você vai ficar numa situação desconfortável, você vai e solta uma mentira, você está vivendo na prática da mentira. A mentira não pode ser uma opção para você. Ai, não, mas é só para eu sair dessa situação, depois eu peço perdão para Deus. Não adianta. Você está se enganando. Você tem que se purificar o seu caminho, né? Diz a palavra de Deus. E como o jovem purificará o seu caminho, diz lá no Salmo 119, meditando na palavra do Senhor. Então vá ler a Bíblia, querido. Vá meditar, vá pensar, vá refletir, vai ler o que Jesus falou nos evangelhos. Vai ler lá, como a gente já falou em algumas aulas atrás, Mateus 5, 6 e 7, ali é a base da vida cristã. Ali tem vários ensinamentos. Então, querido, purifique o seu caminho, purifique seus lábios, cuidado com as palavras que você fala, palavras de maldição, palavrões, né? Palavras de baixo calão. Cuidado, querido, cuidado, porque o Senhor, ele não se agrada disso, né? Os nossos lábios, eles foram feitos para louvar e exaltar o nome do Senhor, para pregar as boas novas, não para amaldiçoar as coisas, né? De repente você tá lá na tua casa, uma coisa dá errado lá, você já xinga, já amaldiçoa, já fala que esse negócio do diabo, essa maldição, esse maldito. Irmão, tenha misericórdia, né? Vamos tomar cuidado com as nossas palavras. Abençoe. Abençoe. Uma coisa não está funcionando, ore, Senhor, abençoa para que esse negócio volte a funcionar. Eu sou dizimista. Abençoa aquilo que eu compro, Senhor. Abençoa o trabalho das minhas mãos. Alguma coisa que eu estou fazendo que não está dando certo. Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos. Sabe, abençoe. A palavra de abençoar e não amaldiçoeis. Então, queridos, são pequenas coisas, né? E por isso que a palavra diz, examine-se o homem a si mesmo. Né? Muitas vezes nós fazemos aquele exame lá no dia da ceia, né? Você vai lá, dá aquela geral assim na sua vida, aí quando dá aquela confessada, no mês seguinte você fez tudo igual, não resolveu nada. O examinar é você examinar, identificar e tratar. Para que serve o exame médico? Não é para você identificar se há alguma doença, algum problema, e aí você tomar a medicação correta e você se curar? O exame espiritual é a mesma coisa. Você tem que examinar a tua vida, identificar as áreas que precisam ser tratadas, tratá-las com o quê? Palavra de Deus, oração, jejum, vigília, como a gente falou alguns dias atrás, né? Gastar tempo com o Senhor, porque é Ele que vai purificar você através da palavra, através do Espírito Santo. Amém? Então essa é a diferença entre viver em pecado e cometer pecado. Viver em pecado nos leva à perdição. Porque Jesus falou que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos que encontram com Ele. Se você quer encontrar a vida eterna, querido, purifique o teu caminho. Ande no caminho estreito, abra mão das coisas que te levam a pecar e busque a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Amém?
Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa palavra possa fazer morada no teu coração e que você consiga identificar as coisas que você precisa mudar. Amém? Deus abençoe.